Então, na aula de hoje, nós vamos aí fazer a introdução ao método das forças, que vai ser o primeiro dos dois métodos que nós vamos utilizar nessa disciplina para fazer análise de esforços em estruturas hiperestáticas. Então, como base para ele, nós vamos utilizar o princípio dos trabalhos virtuais, que vocês aprenderam em Mecânica dos Sólidos 2 e nós revisamos na aula passada. Então, as hipóteses básicas do método das forças é que a estrutura vai estar em regime elástico linear e tanto as deformações como os deslocamentos vão ser infinitesimais. Com isso, a gente consegue aplicar o princípio da superposição de efeitos. Por que que a gente vai precisar dele? Porque o método das forças basicamente vai transformar a análise de uma estrutura hiperestática numa sequência de cálculos de deslocamento ou rotações em estruturas isostáticas. Tá? Então essa vai ser a ideia mais básica aí do método das forças. Então a gente vai ver os 5 passos, ou as 5 etapas que compreendem o método das forças, uma a uma aqui nos próximos slides. Vamos começar com um exemplo bem simples, para a gente conseguir fixar a matéria, ou a ideia básica aí do método das forças. Então a gente tem aqui uma estrutura hiperestática, ou seja, a gente tem uma viga que está engastada no ponto A, tem um apoio simples no ponto B e a carga Q uniformemente distribuída ao longo dela. Então essa viga aqui tem comprimento L e a gente nota que o grau de hiperelasticidade dela é igual a 1. Por quê? Porque ela tem uma reação a mais a ser determinada do que o número de equações da estática. Então, para a gente fazer aqui as continhas, o enunciado pede para a gente usar somente os esforços de flexão, a deformação devido à flexão, para o cálculo lá dos deslocamentos. Relembrando, no princípio dos trabalhos virtuais, nós tínhamos como esforços que geram a deformação. O esforço axial, momento torsor, flexão e cisalhamento. Nessa estrutura, a gente não tem nem esforço axial e nem momento torsor, ou seja, eles são iguais a zero. A gente tem flexão e tem cisalhamento. No caso aqui dessa estrutura, a gente vai desprezar o cisalhamento para facilitar as contas, por ser o nosso primeiro exemplo. Tá? Então, começando aqui a nossa aplicação do método das forças. A primeira etapa consiste no que chama-se assim de liberar a estrutura, ou seja, a gente vai remover um dos apoios, ou seja, vai remover o número de apoios que igual ao número de grau de hiperelasticidade da estrutura. Como essa estrutura o grau é 1, a gente vai remover somente um apoio. Aqui eu escolhi fazer o que? Vamos remover o apoio no ponto B e vamos substituir ele por um hiperestático. Esse hiperestático, vamos dar o nome de x1 para ele. Então notem, se nós conhecêssemos o valor do x1, essa estrutura seria uma isostática e a gente conseguiria resolver ela normalmente. Só que aqui no método das forças a gente vai incluir essa força e daí dá um jeito de calcular ela. Então esse x1, ele vai ser igual aqui à reação no ponto B, que é o que a gente queria calcular inicialmente. Se a gente tiver o valor da reação em B, com as equações estáticas a gente consegue calcular as outras reações do problema e resolver ele finalmente. Tá? Então a segunda etapa, depois de você trocar uma das reações por um hiperestático, é decompor a estrutura. A estrutura aqui para grau de hiperelasticidade 1, ela vai ser decomposta em dois sistemas. O sistema 0 vai compreender o quê? Só a estrutura liberada, ou seja, sem o hiperestático, sem aquele apoio que foi removido, e somente os carregamentos externos vão ser aplicados. Então aqui quando a gente aparecer sistema 0, quer dizer que a gente só tem o carregamento externo. Para esse sistema 0, quando eu aplicar o carregamento externo, notem que lá no ponto onde eu tinha o meu apoio, o deslocamento não vai mais ser nulo. Ele vai ter um valorzinho lá. Tá? Então, esse é o nosso sistema 0. Vamos agora ter o sistema 1, que seria a inclusão do nosso hiperestático x1. Ou a gente vai excluir ele da seguinte forma. Vamos colocar, em vez de aplicar diretamente o hiperestático x1, vamos aplicar uma força unitária lá onde a reação estaria colocada. E o efeito dessa força unitária vamos multiplicar pelo módulo de x1. Tá? Então a ideia aqui é que esse deslocamento causado pela força unitária
depois vai ser multiplicado pelo módulo de x1 para ter o deslocamento total. Qual que é a ideia de se fazer isso? Notem que a gente consegue aplicar o princípio de superposição de efeitos, então a gente consegue dizer que essa estrutura hiperestática com o apoio em B vai ser igual a estrutura sem o apoio sofrendo somente os carregamentos externos, mais o módulo do meu apoio vezes a estrutura sofrendo aqui somente o carregamento unitário associado a ela. Para isso ser verdade, esse deslocamentozinho aqui vai ter que ser igual a esse, tá? Que é o que a gente vai equacionar na sequência. Antes da gente montar essa equação da soma dos dois deslocamentos ser iguais a zero, vamos pegar e vamos dar nomes para eles. Aqui na nossa matéria, vamos chamar os deslocamentos de delta e com dois sufixos ali. Então seria delta ij. O j, a ideia de dar o nome de j é assim: o delta ij é o deslocamento causado pelo carregamento j, ou seja, quem está causando o deslocamento vai ser o númerozinho do j. Então, no nosso caso, para o sistema zero, quem causa o carregamento é o carregamento externo, ou seja, para o carregamento externo, a gente sempre vai dar o nomezinho, o númerozinho de zero. Tá? Então, é o deslocamento causado pelo carregamento J no grau de liberdade, ou seja, deslocamento associado ao hiperestático I. Esse I é o número do hiperestático que impediria esse movimento. Então, no nosso caso aqui, quem estaria impedindo esse deslocamento vertical? Seria a reação em B, ou seja, o hiperestático x1. Então, o Izinho é igual a 1. Então, o nome desse deslocamento seria delta 1, 0. Então, delta ij vira o delta 1, 0. Beleza? Para o sistema 1 vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter o quê? Vai ter esse deslocamentozinho delta. O ponto que então, como a gente vai chamar lá de delta ij, seria o deslocamento causado pelo carregamento J, ou seja, quem está causando o deslocamento nesse caso vai ser o hiperestático x1, então seria J igual a 1, no grau de liberdade de deslocamento associado ao hiperestático x1, ou seja, quem estaria impedindo esse movimento na estrutura original seria o nosso RB, ou seja, o hiperestático x1, então o I também é igual a 1. Então, delta para o sistema 1 receberia o nome de delta 1. Beleza? Então, para que a estrutura hiperestática seja igual a essa soma dessas duas estruturas isostáticas, o que tem que acontecer? O deslocamento no ponto B tem que ser nulo. O que é o deslocamento no ponto B considerando os nossos dois sistemas? Vai ser o deslocamento delta 1, 0, que seria o deslocamento aqui do sistema 0, mais delta 1 vezes o módulo do hiperestático x1. Seria o deslocamento causado pela carga unitária, delta 1, vezes o módulo da reação, o hiperestático que estaria ali causando esse deslocamento originalmente. Tá? Então a soma desses caras tem que ser iguais a zero. Então, se a gente notar aqui, se nós reescrevermos essa equação, a gente pode ver o quê? Que o x1 vai ser igual a menos delta 1, 0 sobre delta 1, 1. Então, se a gente conseguir calcular esses dois deslocamentos, delta 1, 0 e delta 1, 1, a gente consegue calcular o hiperestático x1, por consequência, a gente tem o valor da reação em B. Beleza? Então, essa é a ideia do método das forças. A gente transformou a análise de uma estrutura hiperestática numa sequência de cálculos de deslocamentos de estruturas isostáticas. Para calcular cada deslocamentozinho desse, a gente vai usar o princípio dos trabalhos virtuais que a gente revisou na aula passada. Antes de passar para o cálculo desses deslocamentos, mais um detalhe: nessa expressão aqui, o sinal dos deslocamentos vai sempre entrar com a convenção de sinal positivo
que eu estou desenhando aqui no quadro. Então, deslocamentos para cima ou para a direita vão ser positivos, rotações no sentido anti-horário vão ser positivas. Ao contrário, elas serão negativas, beleza? Então é importante se atentar aqui à convenção de sinais para utilizar essa equação. Então, como a gente já tem a condição de compatibilidade, vamos pegar agora e calcular ΔI 0 e ΔI 1 para finalmente aí resolver a análise estrutural dessa estrutura peristática. Então, vamos começar com o ΔI 0. Para não ficar repetitivo, lembre que na aula passada a gente usou essa mesma configuração como exemplo. Então o ΔI 0 a gente já calculou na aula passada e ele tem aí o módulo de QL ao quarta sobre 8i. Logicamente nessa estrutura ele está acontecendo para baixo. Então notem que lá na equaçãozinha da compatibilidade ele vai entrar com sinal negativo. Beleza? Não vale a pena gravar essa informação. Agora para o sistema 1, ou seja, o ΔI 1, a gente não tem ainda o valor dele definido. Então o que a gente teria aqui? O sistema real. Então esse sistema real seria exatamente o que a gente teria no sistema 1, que seria a carga unitária aqui do método das forças aplicado, e a gente precisaria calcular esse deslocamento horizontal causado por ela. Para fazer isso, a gente gera um sistema virtual que, obviamente, também vai ter uma carga unitária aplicada. Aqui eu deixei as cargas em cores diferentes só para a gente lembrar que essa carga aqui do sistema real é aquela carga unitária do método das forças e a carguinha vermelha aqui seria a carga unitária do princípio dos trabalhos virtuais. O que vai facilitar aqui para a gente? Notem como a gente aplicou uma carga unitária, a gente não vai precisar gerar equações tanto do sistema real quanto virtual. Ou seja, o mzão e o mzinho vão ser iguais nessa configuração. Então, para calcular o mzão e mzinho, para a gente conseguir utilizar a fórmula do princípio dos trabalhos virtuais, nós vamos passar uma seção aqui na extremidade direita da viga e fazer ela crescer para o lado esquerdo. Então aqui seria o eixo X. Para calcular o momento nessa seção, então o momento em X vai ser igual à força, que é 1, vezes o braço da alavanca, que é X. Lembrando aqui nossa convenção de sinais para momento fletor, passado uma seção qualquer, o momento fletor vai ser positivo se ele tiver uma dessas orientações. Então eu passei a minha seção, estou olhando só para a direita, o momento causado está aqui nessa orientação que vem de baixo para cima, ou seja, igual a essa, o momento é positivo. Então aqui só corrijam esse sinalzinho da equação. Tá? Tenho mzão, tenho mzinho, vou colocar na minha equação lá da parcela de flexão do princípio dos trabalhos virtuais, substituindo mzão e mzinho, eu fico com essa integral em x ao quadrado. Então, integrando ela, vou ter L ao cubo sobre 3i. Então, esse é o valor do ΔI 1. Notem que aqui ele saiu com um valor positivo. O que esse valor positivo quer dizer? Quer dizer que a gente acertou o sentido da carga virtual. Beleza? Então, a gente sabe que esse deslocamento tem essa intensidade e é para cima, porque a gente arbitrou lá que a carga virtual estava para cima. Com isso, esse ΔI, por ele ser para cima, ele vai entrar com um sinal positivo lá na equação de compatibilidade. Então, voltando para a equação de compatibilidade, que possibilita a gente calcular as reações, a gente tem o ΔI 0, que seria o QL a quarta sobre 8i. Ele está negativo aqui porque ele acontece para baixo. Temos o ΔI 1, que é o L ao cubo sobre 13i, ele é positivo porque ele é para cima, como a gente viu no slide anterior, e a nossa incógnita aqui, que é o x1. Então, isolando ela nessa equação, a gente tem que o x1 é igual a 3ql sobre 8. Então, a gente obteve o valor de x1, por consequência, a reação no ponto B. Notem aqui que o x1 saiu com sinal positivo. O que isso quer dizer? Que a gente acertou o sentido lá no começo do exercício.
Então, esse sinal positivo que saiu aqui, ele quer dizer que a gente acertou a direção lá da minha carguinha unitária do método das forças quando a gente construiu o sistema 1. Beleza? Isso que é importante lembrar. Cada sinal positivo em cada etapa do problema tem um significado diferente. Então aqui por último, última etapa, sinal positivo da reação quer dizer que eu acertei essa sentido da carga unitária do método das forças no começo do exercício, quando a gente construiu lá o sistema 1. Beleza? Então, feito isso, o que a gente vai fazer? Vai usar as equações de estática para calcular as reações. A gente não tem reação horizontal, com o somatório das forças e o somatório do momento em relação a um ponto qualquer, a gente tira lá as reações de força vertical e de momento fletor do ponto A. Beleza? Então, uma vez que a gente consegue calcular os hiperestáticos, a continuação do problema fica exatamente o que vocês já aprenderam em análise 1, que é simplesmente aplicar as equações da estática e desenhar diagramas. Então, no próximo slide aqui eu tenho o diagrama de corpo livre da minha estrutura, ou seja, eu tenho o valor das reações, e com esse diagrama de corpo livre a gente desenha aí a equação, a diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor. Tá? Então aqui eles estão desenhados, arbitrando aqui valores de Q e de L, dados aí na transparência. Beleza? Então antes de encerrar a aula, mais um insightzinho, o que a gente tem aqui? Notem que para aquela estrutura a gente removeu o apoio em B, mas nada impediria da gente remover tanto a restrição de rotação ou o apoio vertical em A. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem o mesmo exercício removendo, por exemplo, o engaste. Então eu continuo com as reações verticais em A e B, e agora o meu hiperestático x1 é um momento aplicado no ponto A, que está fazendo a vez lá do meu engaste, beleza? Da mesma forma que nós tínhamos para o outro problema, agora não é mais o deslocamento que deve ser nulo no ponto B, e sim aqui a gente tem que a rotação no ponto A tem que ser igual a zero. Então, como é que a gente vai montar os nossos sistema 0 e sistema 1 para esse exercício? O sistema 0 fica a estrutura liberada, ou seja, a viga biapoiada somente com o carregamento distribuído. Se eu aplicar esse carregamento distribuído, eu vou ter aqui uma rotação agora delta 0 e vou ter o meu sistema 1, que é o que? x1, o valor, o módulo meu hiperestático, vezes o efeito de uma carga unitária aplicada lá onde havia o engaste. Beleza? Se eu aplicar minha carga unitária, o que vai acontecer? Isso vai me gerar uma rotação delta 1. Então, da mesma forma, a gente vai ter que delta 0, a rotação devido à carga distribuída na viga bem apoiada, mais a rotação devido ao carregamento unitário vezes o módulo de x1 deve ser iguais a zero, para a soma do sistema 0 e 1 serem iguais à nossa estrutura original. Beleza? Então aqui lá no princípio dos trabalhos virtuais, para vocês calcularem o delta 0 ou o delta 1, ao invés de aplicar forças unitárias, vão ter que aplicar aqui um momento unitário e calcular rotações ao invés de deslocamentos. Então seria essa a única diferença que aconteceria para esse exercício. Como conclusão, o que a gente tem aqui na aula de hoje? Que a gente pode calcular reações de estruturas hiperestáticas com uma série de cálculos de deslocamento e rotações de estruturas isostáticas. Para um mesmo problema, a gente pode ter várias opções de configuração, ou seja, a maneira que a gente constrói os nossos sistemas 0, 1 e 1 lá, podem ter N opções. E a notação utilizada aqui, a construção de aplicar carregamento unitário por meio das forças, delta 0, delta 1, podem parecer redundante aqui. Mas quando a gente aumentar o grau de hiperelasticidade da estrutura, a gente vai ver que isso vai ser fundamental para a gente conseguir resolver o problema. Beleza? Então, quanto maior o grau de hiperelasticidade da estrutura, mais deslocamentos a gente vai ter que calcular. Então, por exemplo, aqui, para o grau de hiperelasticidade de 1, nós tivemos que calcular 2 deslocamentos.
para uma estrutura com grau de hiperelasticidade 2, a gente vai ter que calcular lá 5 deslocamentos. E esse número vai aumentando à medida que o grau de hiperelasticidade aumenta. Tá? Então, para fixar a matéria, eu deixo como tarefa sugerida a resolução do mesmo exercício, só que agora considerando o hiperestático x1 sendo aqui o momento, substituindo o enlace no ponto A. Beleza? Então, com isso a gente finaliza a parte expositiva da aula de hoje e tiramos as dúvidas aí na sequência.